Boa tarde. Hoje, dia 10 de setembro de 2021. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, do município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui hoje de maneira ao vivo, através do aplicativo Centro de Mídias, de maneira ao vivo com meus alunos que estão conectados pelo Centro de Mídias também, na sala da lousa digital lá da Escola Padre Antônio Dragoni. Eu sou do grupo de risco, então, devido a ainda não ter tomado a segunda dose, ainda não estou presente com meus alunos de forma presencial lá na escola. Porém, eles estão na sala lá, eu estou vendo eles através do aplicativo Centro de Mídias aqui, e essa aula está sendo transmitida para os meus alunos que estão lá na sala. Mariane, o Isaac, o Kaique e o aluno Cauã José. Então, pelo aplicativo na casa, infelizmente hoje não temos nenhum aluno frequente hoje. Mas essa aula é gravada e vai ser postada no YouTube para que os demais alunos que não estão ao vivo hoje possam colocar suas atividades em dia em um momento oportuno depois. Mas se você é um aluno que não é da Escola Padre Antônio Dragoni e está assistindo essa aula pelo YouTube e gosta das nossas aulas, já deixa o like no vídeo, comenta se está com dúvidas, se está gostando. Deixa também falando de que cidade você assiste as aulas, porque a gente gosta de saber até onde está chegando as nossas aulas. Hoje eu vou mandar um abraço para o aluno Richard. Ele é da cidade de São Paulo, da capital, que fica a 260 quilômetros de Guapiara. Ele diz que ele acompanha todas as terça, quarta e sexta as nossas aulas de matemática. Então o Richard é um companheiro nosso nas nossas aulas aí. Vamos dar continuidade então? O material que nós estamos estudando é o Currículo em Ação, volume 2, oitavo ano. Essa é a parte 2 da Situação Aprendizagem 7. Se você não assistiu às aulas anteriores, na playlist desse vídeo no YouTube, na descrição do vídeo tem o link da playlist. Lá você encontra todas as aulas. O material é um material distribuído pela Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Página 104. Vamos lá então, Situação Aprendizagem 7, parte 2. Na apostila, lá no comecinho da parte de matemática, fala o seguinte sobre a Situação Aprendizagem 7. Para finalizar, na Situação Aprendizagem 7, vamos explorar os diferentes tipos de gráficos e como é possível escolher o gráfico adequado para divulgar os dados de uma pesquisa. Página 104. Qual é a habilidade que nós estamos estudando? Estamos estudando a habilidade EF08MA23, que é identificar o tipo adequado de gráfico para representar um conjunto de dados de uma pesquisa ou expressar determinada informação. Objetos de conhecimento: gráfico de barras, colunas, linhas ou setores e seus elementos constitutivos e adequação para determinado conjunto de dados. Agora sim, apostila, página 104, atividade 3. Expansão da produção de carnes no Brasil. Então, na apostila de vocês, tem esse trechinho aqui do Você Sabia? O consumo de proteínas é um fator essencial para uma dieta alimentar equilibrada, pois ela, além de participar de todas as estruturas do corpo, contribui para a formação dos músculos e para a realização de muitas das funções do sistema nervoso e imunológico. E isso ocorre porque são ricas em aminoácidos essenciais, pequenas partículas, que formam esse nutriente importantíssimo para a manutenção da saúde. Se você entrar nesse site que tem aí na apostila, você vai aprender mais sobre isso, né?
Outra disciplina que a gente aprende muito sobre isso é na disciplina do professor Jorge Roberto, de ciências, né? Vocês aprendem sobre as proteínas, a importância da proteína para o nosso corpo. Pronto. Isso aqui era para falar sobre a importância da alimentação equilibrada de carnes, certo? Consumo de proteínas. E proteínas têm a ver com carnes. Agora nós vamos fazer exercícios relacionados à produção de carnes no Brasil. Então vamos lá. Primeiro exercício, 3.1. O gráfico a seguir representa a expansão da pecuária no Brasil em relação à produção de carnes. O que é expansão? É para ver como que está evoluindo a produção de carnes, né? Quais são os tipos de carnes que são produzidas aqui no Brasil que está aqui nesse gráfico? Nossa, professor, tem muita informação aqui, né, Isaac? Tem muita informação aqui. Olha aqui para vocês verem. Tem a informação da carne bovina. Que cor que está aqui, Isaac? Bovino? Está vermelho, né? Deixa eu colocar o fone de ouvido para escutar vocês retornando para mim. Então, olha aqui. A carne vermelha, a linha vermelha aqui representa a expansão da carne bovina. Azul, vocês conseguiram ver o que azul representa? Alguém na sala poderia responder? O que azul representa? Pode falar. Oi? Isso, a Mariane que respondeu? Frango. Eu acho que foi a Mariane que respondeu, né? Eu não consegui identificar a voz. Mas é frango. E a verdinha? O que a verdinha representa? Suína, né? E a suína, o que quer dizer suína, será? É porco, né? E é gostoso a carne de porco, né? Só que a gente chama carne suína. Bovina, carne de boi. E de frango, o próprio nome já fala, né? De frango. Então, esse gráfico mostra em relação ao passar os anos. Olha aqui embaixo. 1994, 1995, 1996 até 2016, né? E aqui temos a produção, né? Então aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Deve ser em bilhões ou milhões de quilos, não fala aqui, né? Ou se é em porcentagem, o que é. Não fala aqui no gráfico. O gráfico não veio muito bem especificado aqui. Mas vamos ver qual é a primeira pergunta que vem. Qual foi o período que a expansão de carne bovina superou as demais? O que quer dizer? Qual foi o período que a carne bovina esteve na frente? Ou seja, foi mais produzida no Brasil do que as outras duas. Ela tinha que estar na frente das outras duas. Alguém já conseguiu perceber isso? Hein? Alguém conseguiu? Ó, eu vou mostrar um trecho aqui, ó. Aqui ela está na frente. Que ano que ela está na frente? 1994. Ó, ela está na frente da de frango e está na frente da suína. Em 1995, ela está na frente também. Em 1996, ela está na frente também. Ela superou, ela ganhou das outras duas produções. Em 1997, ela está na frente também. Em 1998, ela está na frente também. Em 1999, ela está na frente também. Em 2000, ela está na frente também. Opa! Em 2001, eu vou dar um zoom aqui. Olhe bem na apostila de vocês aí, que aqui a minha vista já não está ajudando muito. Deixa eu dar um zoom aqui.
Em 2001, parece que empatou? Ou ela está na frente ainda um pouco? Eu acho que ela está na frente, eu acho que ela perde em 2002, né? Ou será que ela empatou em 2001? Aqui eu não consegui ver muito bem. Vamos subir a resposta para ver? Até 2001. Quer dizer que em 2001 ela ainda estava na frente aqui sim, ó. Ó, bem aqui. Ela está na frente. Em 2002 o frango passa na frente dela. Então em 2002 ela perdeu para o frango. Então de 1994 até 2001 ela superou as demais. Teve mais alguma época que ela passou na frente? Isaac, Kaique, Cauã e Mariane? Ela voltou a ser mais produzida que as outras duas, algum momento nessa linha do tempo aí? Sim ou não? Sim, né? Eu vou usar a lupa de novo, porque aqui tá difícil de enxergar. Olha aqui, ó. Nesse momento aqui, ela passa na frente de novo, ó. Em 2004. 2004 ela passa à frente. 2005 ela continua na frente. 2006 ela continua na frente. Em 2007 eu acho que ela tá na frente ainda ou empatou? Em 2007 eu acho que ela perdeu. Em 2007 ela perde. O frango passa na frente dela. Então, ela fica à frente novamente em 2004, aqui, em 2005, 2006, 2007 ela perde para o frango. O frango passa ela novamente. Então aqui não. Então aqui é outro período. E de 2004 até 2006, né? Ah, professor, mas era difícil de enxergar. Realmente, seria melhor se eles tivessem uma linha aqui mostrando pra gente aonde que tá o 95, aonde que tá o 96, aonde que tá o 97. Aí ficaria mais fácil pra gente. Vamos subir a resposta? Olha lá a resposta. Qual foi o período em que a expansão de carne bovina superou as demais? Ela superou as demais em 1994 até 2001. A expansão dela sempre esteve na frente. E depois ela foi ultrapassada pelo frango. Depois ela voltou a ultrapassar o frango de 2004 até 2006. Depois disso, o frango disparou. Repararam nisso? Olha lá para vocês verem. O frango disparou. Ninguém mais conseguiu alcançar elas, né? Porque o frango disparou na contagem lá. Certo? Vou apagar meus rabiscos aqui e vamos subir para a próxima pergunta. Qual foi a produção de carne que teve pouca expansão? Qual foi a produção de carne que teve pouca expansão no período apresentado no gráfico? Então, qual é a carne que menos cresceu de 1994 até 2016? Olhem no gráfico aí. Qual? Alguém respondeu? Isso! A Mariane que respondeu? Quem foi? Levante a mão. A Mariane. Foi a carne suína. Reparem que a carne de porco, a suína, não saiu do 2, subiu, deu muito trabalho para chegar no 2, né? Saiu debaixo do 2, deu muito trabalho para chegar no 2 e nunca chegou no 4. Então ela nunca expandiu tanto assim. Então foi a que menos expandiu, né? Teve pouca expansão no período apresentado no gráfico. Então foi a carne suína.
Tem mais alguma pergunta? Vamos ver? Tem a pergunta C. Em grupo, não dá para fazer em grupo, né? Nós temos que respeitar o distanciamento social. Então vamos fazer aqui nós juntos, um longe do outro. Após analisar o gráfico, faça um resumo das informações apresentadas. São muitas informações, entendeu? Eu posso fazer uma análise diferente, o Isaac pode fazer uma outra análise diferente da minha, a Mariane pode fazer uma diferente, o Kaique pode fazer outra, o Cauã pode fazer outra, entendeu? A gente pode ver coisas diferentes. Por exemplo, alguém pode perceber que a do frango não teve crise, só subiu. A do frango não teve crise, só subiu. Só foi subindo ano após ano. Teve uma pequena queda de 95 para 96. Olha aqui, ó. 95 para 96, uma pequena queda. E de 2005 para 2006, ou seja, a cada 10 anos ele tinha uma queda pequenininha. Aqui teve uma queda pequena também, de 2008 para 2009. Então, de frango que melhor teve o rendimento nesse período. Agora, a gente pode perceber que a de carne tinha um rendimento muito bom até 2006. Depois de 2006, ele entrou em crise e começou a oscilar. Repararam? Ele chegou nos 10, manteve os 10, depois ele começou a cair até 2009. Depois ele teve uma melhora, depois ele piorou de novo, depois ele melhorou. Aí ele teve uma melhora boa, depois ele começou a piorar. Daí em 2016 ele melhorou um pouquinho, né? E se eu for analisar o de porco, a gente vê que o de porco quase nunca que sobe, né? O de porco sempre se manteve mais ou menos lá embaixo, né? O que menos expandiu. Então, dá para tirar várias análises. Eu fiz uma análise ali, é uma resposta pessoal minha, tá? Vocês podem fazer a de vocês depois. Olha lá, podemos observar que a expansão de carne de frango, da carne de frango, foi a que mais teve aumento, que eu acabei de comentar com vocês, né? Percebemos também que após 2007, a carne bovina teve uma queda que veio em oscilação até 2016, mas não conseguiu retomar os números antes de 2016, os números de 2007, né? Que foi o último momento bom da carne, 2007. Depois de 2007, eles nunca mais conseguiram chegar acima dos 10, né? E a carne bovina é aquilo, sempre foi a pior dos rendimentos, né? Da expansão, tá? Então é uma resposta pessoal, vocês colocam do jeito que vocês acharem melhor a análise de vocês. Não tem certo ou errado aqui, vocês analisarem. É lógico que tem certo ou errado se vocês falarem assim: a carne bovina é a que mais aumentou. Não, a que mais aumentou foi o frango. Eu falo assim, cada um pode fazer uma análise diferente, tá? Mas geralmente o jeito da análise a gente vai falar. Ó, alguém pode perceber assim, falar bem assim: entre 2007, ali meados de 2007, a expansão da carne bovina e de frango foi a mesma. Dali em diante, o frango só subiu e o bovino ficou instável, começou a oscilar. Então isso só dá para a gente conseguir analisar melhor olhando gráficos. Se eu olhasse só números, não ficaria muito claro para mim, tá? Então o gráfico é legal por causa disso. Vamos ver qual é a próxima pergunta? D. Acabei de responder sem querer, né? A D. Explique por que o gráfico linha foi escolhido para ilustrar o resultado da pesquisa. Eu não lembro o que eu escrevi ali, que vai subir depois, mas eu vou explicar com as minhas palavras aqui. Por se tratar de dados no decorrer dos anos, ou seja, conta uma história aí de anos de informação, o melhor gráfico que dá para analisar é o gráfico de linha, porque você vê a linha do tempo. Brincamos assim que fica mais fácil de entender. Você olha a linha do tempo da carne bovina, você olha a linha do tempo da carne de frango, e você olha a linha do tempo da carne suína. E aí você olha qual linha que teve melhor evolução,
qual a linha que teve a pior expansão, né? E aí fica mais fácil da gente analisar os dados. O que eu coloquei ali, ó? Foi escolhido porque mostra a evolução da expansão da pecuária ao longo dos anos. A expansão se dá em forma contínua por causa dos anos, né? 94, 1995, 1996 até 2016. Tudo bem? Tranquilo aí, turminha? Podemos ir para o próximo exercício? Então vamos lá, vamos para o próximo. 3.2, página 105. Atividade 3, 3.2. Aqui é complicadinho, hein? Também seria uma análise pessoal, né? Porém, devido ao nosso tempo ser curto também, né, não daria para eu ficar esperando ao tempo de vocês elaborar. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Elabore um problema que envolva os dados apresentados no gráfico a seguir. Troque com um colega para que ele resolva o problema criado por você enquanto você resolve o dele. Não podemos trocar materiais, por isso não vamos fazer isso também, tá bom? Olha lá, aí tem o gráfico, certo? Na apostila de vocês. Total de exportações 2016. Ali está em dólares, né? Que número gigante, que número que aquele será? 1.000, milhões, bilhões. Lá em cima está 8 bilhões de dólares. Embaixo está 4 bilhões de dólares. O gráfico verde, o que quer dizer o gráfico verde será? Ah, aqui embaixo tem uma legenda. O que é o gráfico verde? O gráfico verde é o valor em dólar. E o gráfico azul é o peso em quilogramas. Tá? Não é tonelada, é em quilogramas. Então veja bem, aqui ele vendeu esse tanto de quilogramas, né? E aí, olha o tanto que ele lucrou de reais, de dólares. Esse frango aqui foi vendido isso daqui de quilogramas. Olha quanto mais quilogramas em relação ao boi. Ah, mas aí conseguiu mais dólares também. Mas será que compensou mais? Olha o suíno. O suíno foi vendido isso daqui. E aqui é o lucro que eles tiveram com a quantidade de peso de porco que eles venderam. A minha pergunta que eu vou fazer lá é mais ou menos relacionada a isso. Pensa comigo aí. Olhando esses três gráficos, qual é... Acho que eu vou pôr a pergunta aqui para vocês. Ó, analisando o gráfico ao lado, podemos observar a quantidade de carnes em quilograma em azul no gráfico, certo? E o valor, pago em dólar no caso, em verde, em cada tipo de carne, ou seja, bovino, frango e suíno. Analisando as proporções, qual das carnes tem o quilograma mais valorizado? Ou seja, qual o preço do quilo é mais caro? Carne de boi, a carne de frango ou a carne suína? Qual que vocês acham que é mais caro? Olhe bem aqui, quer ver? Ó, esse daqui, se fosse $1 a cada quilo de boi, seria isso daqui que seria pago. Ah, mas aqui, ó, se fosse $2 a cada quilo, o gráfico estaria 2 vezes o tamanho do peso. Se fosse $3 a cada quilo, ele teria 3 vezes o tamanho do peso. Ah, então aqui ele deve ser $4, mais ou menos $4 por quilo, porque o valor tem quase 4 vezes o tamanho do quilo. Entenderam isso ou não? Conseguiram entender essa parte?
Repare que o preço pago é 4 vezes o tamanho do peso. Então, o preço é aproximadamente 4 vezes o quilo. Agora pense comigo, se o preço do frango fosse de $1, ele estaria aqui. Se fosse de $2, o preço seria o dobro disso aqui. Então, ele estaria mais ou menos aqui. Então, ele não chega a ser $2 o quilo. Ele deve ser mais ou menos 1,5 o dólar do quilo. $1,50 mais ou menos, porque ó, ele deu um do mesmo tamanho e metade, certo? Agora, olha aqui, o suíno, se ele fosse $1 por quilo, então ele teria o mesmo tamanho aqui. Como ele tem quase o 2 do tamanho do peso, então ele tem aproximadamente $2 por quilo. Olhando agora o preço aproximado, qual que é o mais pesado? Qual que é o mais caro? Oi? O bovino, né? Porque o bovino ele tem uma barra de preço 4 vezes maior do que o peso. Então, olha lá, a carne bovina, pois percebemos que a relação, ali eu fiz com outro sisteminha, deu aproximadamente 5 vezes. Então, lá, ele deu uma proporção em relação ao seu peso de 5:1, 5 vezes o peso, enquanto o frango era de 8:5, ou seja, 1,5 vezes, 1,6 vezes. E o suíno era de 2:1, ou seja, 2 vezes o peso. Então é como se fosse $5 o peso do bovino, ou poderia ser $4 mesmo, né? Aparentemente aqui eu acho que dá 4. Então aqui a gente conseguiu concluir que o boi é bem mais caro, o porco é o segundo mais caro e o frango é o mais barato. Por isso que eu acho que o frango é o mais vendido, porque ele é o mais barato, né? E a gente falando aqui, é muito bom os 3 tipos de carne, né? Não sei vocês aí, eu gosto dos 3 tipos. Carne de boi, de frango e de porco também, né? E por aqui nós terminamos essa situação aprendizagem 7, tá? Agora eu vou parar esse vídeo e já vou começar a gravar com meus alunos a sequência que será teste o seu conhecimento. Então você que está assistindo pelo YouTube, terminando esse vídeo, já começa a assistir o próximo vídeo. Até mais!